Meninas e meninos, cá estou eu, depois de uma folguinha, né? E vamos continuar nossas aulinhas. Hoje, a pedidos de uma menina do nosso grupo, eu vou falar sobre Guernica e Pablo Picasso. Guernica, o quadro, que é o ícone, né, da Guerra Civil Espanhola, feita por Pablo Picasso, e Guernica, que é o nome do quadro, e a cidade que foi bombardeada, né, durante a Guerra Civil Espanhola, tá? Então vamos ver. Primeiro vou falar sobre Pablo Picasso. Quem é Pablo Picasso? Ele era um pintor, escultor, poeta, dramaturgo, cenógrafo, tá? Nasceu em 1881 em Málaga, província de Málaga, que faz parte da comunidade autônoma da Andaluzia, tá? A Espanha, vocês devem saber, tem 17 comunidades autônomas, né? A partir da Constituição de 1978. O Francisco Franco, que governou de 39 a 75, quando ele morreu, né? Foi considerada a ditadura franquista. Aí ele morreu em 75, houve uma democratização do país, tá? E aí houve uma Constituição em 1978, tá? Então, nessa Constituição, no artigo 2 da Constituição, reconheceu 17 comunidades autônomas na Espanha. Que são essas comunidades autônomas da Espanha? São comunidades que têm autonomia legislativa, podem escolher seus representantes, mas sempre subordinados ao Estado Espanha, ao governo espanhol. As mais conhecidas, eu não vou falar as 17, mas tem a Andaluzia, onde nasceu Pablo Picasso, que fica no sul, e a capital é Sevilha. Tem o País Basco, que a gente vai falar bastante, que fica no norte da Espanha, capital Bilbao. E tem a Catalunha, né? Que é a mais visitada, que fica no nordeste da Espanha, capital Barcelona, tá? Bom, então essas 17 comunidades podem escolher seus representantes, etc. Por que no artigo 2 da Constituição de 78 houve essa autonomia para essas 17 comunidades? Porque sempre houve o problema enorme, secular, de séculos, nessas comunidades sempre houve lutas pela sua independência, devido à diferença cultural de cada região, as línguas. Por exemplo, a Catalunha tem a língua do catalão. O País Basco tem a sua própria língua, né? Apesar que o castelhano é a língua oficial. Mas essas comunidades, secularmente, sempre lutaram pela separação da Espanha. Então, dando essa autonomia, né, aos governos dessas comunidades, então, houve assim como se fosse um apaziguamento, né, desse desejo de separação. Apesar que ainda há certas lutas. No País Basco, houve um grupo que lutou desde 1959 contra a separação do País Basco, que houve muitas mortes, muitas lutas com o governo espanhol, mas com essa formação das comunidades autônomas, esse grupo chamado ETA, né, praticamente desapareceu, tá? Então, era considerado internacionalmente um grupo terrorista, né, e pelo próprio governo espanhol, mas então agora tem essas 17 comunidades autônomas. Ainda há certas lutas. Por exemplo, em 2017, vocês devem lembrar que houve um referendo. O que é um referendo? Uma consulta ao povo na Catalunha se queria continuar fazendo parte da Espanha ou queria a sua separação. Mais de 90% do povo catalão falou que queria a separação. Só que, o que aconteceu? Não foi reconhecido nem pelo governo espanhol,
nem internacionalmente. Então ficou cancelado esse referendo, embora o povo nas urnas desejasse a sua separação. Isso é um exemplo, tá? Bom, vamos voltar então a Picasso. Picasso nasceu em Málaga, na comunidade autônoma de Andaluzia, cuja capital é Sevilha, sul da Espanha, tá? O Picasso foi um dos fundadores também do movimento cubista, tá? E ele, até os 10 anos, viveu onde ele nasceu, em Málaga. O seu pai era um professor de desenho e conservador de um museu. E é considerado um pintor, mas medíocre, perto de Picasso. E ele saiu de Málaga, primeiro foi para Corunha, depois Madrid, Barcelona, para procurar novas possibilidades, né? Porque eles passavam assim muitas dificuldades financeiras, tá? Dizem, segundo a biografia de Picasso, o pai gostava muito de pintar pombos, pássaros, e sempre costumava pedir para o Picasso terminar os desenhos. E aí que o pai teve consciência de que o filho era muito mais talentoso que ele próprio, tá? Bom, a história de Picasso é cheia de fantasias, de mitos, de fatos fantasiosos que o próprio Picasso endossava, começando pelo seu nascimento. Segundo Picasso, que ele endossou isso para o seu próprio biógrafo, né? Foi o próprio Picasso que contou para o seu biógrafo o seu nascimento, né? E enfatizou isso, que ele nasceu morto. Aí a parteira foi cuidar da mãe, que a mãe não estava bem. Nisso entrou, aí tem duas biografias. Uma diz que foi um médico, outra diz que foi um tio dele, que entrou lá fumando charuto. E que a fumaça do charuto, ou do médico, segundo uma biografia, ou do tio, fez acordar, fez renascer o Picasso por asfixia. Então ele renasceu, vamos dizer assim, que estava morto, né, considerado morto. Ele viveu, ele acordou para a vida por causa da fumaça do charuto, do médico ou do seu tio, tá? Já começa assim, né? Já começa com uma história fantasiosa. Bom, ele, com 19 anos, ele foi para Paris com um amigo. E ele disse que, segundo a sua biografia, ele passou desespero, frio, fome. Ele tinha só uma cama num quarto que eles alugaram. Então, o Max, que era o amigo dele, dormia de noite, trabalhava de dia. E o Picasso trabalhava de noite e dormia de dia. Faziam assim, um revezamento, tá? Então, ele fala do que ele passou de dificuldade lá em Paris. Bom, a vida de Picasso é formada, assim, ele teve muitas mulheres, muitas amantes. Diz uma biografia que ele, de uma vez só, tinha 4 amantes. Já bem não sabemos se é fantasiosa essa informação ou se é verdadeira. Mas o que é certo é o seguinte: ele era casado com uma bailarina russa, tá? E um dia, ele tinha 46 anos, viu uma menina de 17 e ficou apaixonado por ela. E tiveram um romance durante algum tempo. Bastante tempo, que ela inclusive teve uma filha chamada Maia. E ela 17 e ele 46. E ela acho que era muito linda, jovem, então ele fez muitos quadros dela. Inclusive vou mandar para o grupo vários quadros dela. Enquanto ele pintava os quadros dela e fazia, ela virou a musa inspiradora dele, o ícone dele. Enquanto os quadros ficaram só no ateliê, ninguém soube desse romance, dessa traição para a russa, para a esposa. Mas quando esses quadros foram publicados, a traição foi descoberta. A mulher, a russa, né, a Olga, ela se separou e foi embora com o filho,
tá? Isso é uma das histórias da sua biografia. Bom, depois eu vou voltar quando ele fez o quadro, mas eu vou falar o final da vida dele. Ele morreu em 1973, 2 anos antes de Franco. Franco foi em 75. Quando ele tinha 87 anos, ele fez 347 gravuras, todas temas de infância. Foi assim, desembestou. Começou a fazer gravuras aos 87 anos. Deixou 347 gravuras, todas com temas de infância. Touradas, circos, tudo que ele gostava de fazer na infância. Quando ele fez 90 anos de idade, ele morava na França, e resolveram fazer uma homenagem a Picasso. Então ele expôs no Louvre, que é um dos principais e mais importantes museus do mundo, ele expôs 8 obras no Louvre, em homenagem aos seus 90 anos de idade. Então, o Picasso foi o único pintor vivo que expôs obras no Louvre. Um ano depois, diz que ele pintou, na véspera da morte dele, pintou até 3 horas da manhã. Aí acordou de manhã com dor no peito e morreu de infarto logo em seguida. Então, aos 91 anos, tá? Bom, voltando agora à Guerra Civil Espanhola, que foi de 36 a 39, tá? Eu vou depois explicar, entre a direita e a esquerda, entre os nacionalistas e os republicanos. Depois eu vou falar com mais detalhes. Em 37, o Picasso foi escolhido para representar a Espanha numa exposição internacional de Paris, tá? Quando ele recebeu a notícia do bombardeio em Guernica. Então ele usou o tema desse bombardeio, desse desastre, para fazer a sua famosa tela chamada Guernica. A tela tem 3,49 metros por 7,76 metros. Diz que ele pintou essa tela em 35 dias, em preto, branco, com toques de bege e azul, tá? Essa tela, né, sempre foi estudada, né, porque é modernista, estilo modernista. E nessa tela, se a gente for olhar todos os detalhes, ele tem 6 humanos e 2 animais. Tem uma mulher com um filho morto, tem uma mulher com uma lamparina, assim, olhando horrorizada o que estava acontecendo em Guernica, um soldado caído, uma mulher correndo, outra mulher cercada de chamas, e dos animais tem um touro, que simboliza a Espanha, e um cavalo, que simboliza a guerra, a revolta franquista, tá? Então, ele usou, nessa tela, não colocou nem inimigos, nem bombas, só colocou vítimas, a dor e o medo, tá? Então, por isso que é o ícone do bombardeio a Guernica, tá? Essa obra, Guernica, esteve no Brasil em 1953, como destaque da segunda Bienal de São Paulo, tá? No Brasil, em 53. Bom, agora eu vou falar da cidade de Guernica, porque que inspirou esse bombardeio a obra de Picasso. Guernica era uma cidadezinha lá do País Basco. Tinha, já falei para vocês, País Basco, uma comunidade hoje autônoma. Naquela época tinha 5 a 6 mil habitantes, hoje tem 16 mil. Capital do País Basco, Bilbao, tá? O que aconteceu? A Guerra Civil Espanhola já tinha 1 ano, tá? Como eu falei, era entre nacionalistas, liderados por Francisco Franco, ajudados pela Alemanha nazista e a Itália fascista de Mussolini. Todos mandaram ajuda para Franco, para
considerada a ala da direita, contra os republicanos que tinham ganho as eleições, que governavam a Espanha. Foram ajudados pela União Soviética. Bom, o que aconteceu? Já tinha um ano essa guerra, né? Essa luta, né? Da direita pela esquerda, dos nacionalistas contra os republicanos. Bom, no dia 26 de abril de 1937, segundo os biógrafos, os que escreveram sobre esse desastre, tinha uma feira nesse dia lá, em Guernica. Então tinha animais, naquelas feiras levavam animais, ovelhas, galinhas para vender. Isso é normal, né? Nessas feiras de interior da Europa, né? Quando o sino da igreja bateu, havia, né, como é que se diz, um combinado, vamos dizer assim, que quando o sino da igreja batia, tocava, as pessoas tinham que ir para os seus abrigos, né? Então, foram sempre na guerra, a gente no Brasil nunca sentiu isso, mas na Europa, quando havia guerra, né, e havia bombardeios aéreos, as pessoas já faziam seus abrigos para ir para lá, enquanto houvesse os bombardeios. Então, Guernica, quando escutaram o sino da igreja, todos foram para os seus abrigos, que os animais foram largados lá, foram largados lá, lógico, os animais não iam para os abrigos. E aí houve bombardeios em cima daquela pequena cidade durante 2h30, em 5 atos, em 5 levas, intervalo de 20 minutos cada leva, cada intervalo, quer dizer, houve um bombardeio, 20 minutos descansa, outro bombardeio, 5 vezes, tá? E aí, o que aconteceu? Animais mortos, eu vou mandar fotos para vocês. 3/4 dos prédios ficaram arrasados, a rede de canalização de água foi interrompida. Bom, segundo fontes, 22 toneladas de explosivos foram jogados na cidade, 250 quilos de bombas incendiárias, tá? Isso foi no dia 26 de abril. Dia 28 de abril, a notícia saiu no Times de Londres e no New York Times dos Estados Unidos. Foram 40 aeronaves usadas, aeronaves alemãs nazistas, chamada Legião Condor, da Alemanha nazista. E o chefe das Forças Armadas alemãs era um tal de von Richthofen, tá? Agora, por que foi escolhido Guernica e o que os alemães fizeram jogando tantas bombas? Qual era a razão de jogar tantas bombas em Guernica? Bom, segundo fontes, foi um treino, um campo de testes para pilotos e máquinas de sua nova força aérea. Ataque da Legião Condor. Eles foram treinar, experimentar, porque a Segunda Guerra estava nas portas. Vocês viram que em 1939 terminou a Guerra Civil Espanhola, dia 1º de setembro começa a Segunda Guerra Mundial. Então foi assim um experimento, vamos ver se dá certo, vamos corrigir os erros. Então foi um campo de testes para pilotos e máquinas da sua nova força aérea, da Legião Condor, tá? Foi primeiro, o ataque a Guernica é considerado o primeiro bombardeio aéreo maciço sobre a população indefesa, tá? E por que Guernica? Porque, segundo eles, a explicação deles, porque havia muitas lideranças contra a direita, vamos dizer assim, contra Franco. Então, segundo Franco, era para forçá-las a aderir às forças da falange da direita, tá? Aos nacionalistas. E eles tinham uma tendência, né, esquerda, uma tendência contra os nacionalistas, segundo a explicação deles, né? Então, foi considerar
o País Basco era considerado um foco de grupos contra Franco, contra os nacionalistas, tá? Bom, para terminar, eu vou falar sobre algumas curiosidades para terminar a aula. Durante a Segunda Guerra, o Franco estava morando em Paris, quando a Alemanha nazista tomou conta, né, de Paris. E como ele tinha tendências esquerdistas, o Picasso, ele tinha de vez em quando seu apartamento vistoriado pelos soldados nazistas. E uma vez conta-se na sua biografia, que uma vez os soldados nazistas foram no seu apartamento e viram a obra Guernica, aquele quadro enorme. E diz que um soldado nazista perguntou para ele: foi você que fez isso? E ele olhou: não, vocês é que fizeram isso, tá? Bom, conta-se também que 60 anos depois do ataque a Guernica, onde morreu tanta gente, o presidente alemão, 60 anos depois, Roman Herzog, pediu perdão à população de Guernica, aos habitantes da cidade. E depois, 2 anos mais tarde, mandou 3 milhões de marcos, e que foram usados para construir um centro de esportes lá em Guernica, tá? Ainda falando de Picasso. Picasso, ele, quando acabou a guerra, em 1939, ele falou que a sua obra não ficaria ali enquanto Franco governasse, enquanto houvesse a ditadura franquista. Então, a obra foi emprestada para os Estados Unidos, o Museu de Arte Moderna de Nova York. E ele falou: só pode voltar para a Espanha quando a Espanha se democratizar. Bom, a Espanha, já viram, né? Se democratizou em 75, quando Franco morreu. Lógico, houve um período de transição, né? E aí a obra só voltou, mas ele não viu. O Picasso não viu a redemocratização da Espanha, porque ele morreu em 73. E a obra só voltou, depois de trâmites da volta, só voltou em 1981 para a Espanha. Hoje, ela está no Museu da Rainha Sofia, em Madrid, tá? Bom, ainda mais uma curiosidade de Picasso. O Picasso, acho que em 1936, quando começou a Guerra Civil Espanhola, ele foi escolhido como diretor do Museu do Prado, de Madrid. O Museu do Prado é maravilhoso. O Museu do Prado é um dos grandes museus do mundo, tem obras magníficas, e ele foi. Só que quando ele foi escolhido como diretor do Museu do Prado, já tinha começado a Guerra Civil Espanhola. Então, ele foi apenas diretor simbólico. Ficou só no currículo dele, ele foi diretor do Museu do Prado. Mas as obras já estavam guardadas, embaladas, escondidas por causa dos bombardeios que ocorriam enquanto houve a Guerra Civil Espanhola. Lógico, o maior bombardeio foi em Guernica, mas de vez em quando Madrid também sofria bombardeios. Então, as obras do Museu do Prado estavam já guardadas, acondicionadas para não serem estragadas, né? Então, ele apenas está no seu currículo, ele foi diretor, mas na realidade ele não dirigiu nada, porque não havia nem visitação, era como se fosse uma pandemia, não havia visitação e nem havia exposição de obras, né? Durante a Guerra Civil Espanhola. Para terminar a nossa aula, que já está bem comprida, já está em 24 minutos, eu vou falar o seguinte: em 1951, ele recebeu no seu ateliê Charles Chaplin e Sartre. Ele também tinha encontros com a Brigitte Bardot. O Picasso diz que quando Charles Chaplin foi no seu ateliê e o Sartre, ele mandou fazer um grande jantar, e diz que nesse jantar estava presente Charles Chaplin, Sartre e uma das suas amantes, tá? E diz que ele pediu para o Charles Chaplin fazer aquela dancinha que ele fazia nos filmes dele, tá? Acho que foi dos pedidos de Picasso para Charles Chaplin, tá?
Bom, e Sartre, todo mundo sabe que é o filósofo, símbolo da filosofia existencialista, tá? Então, eles eram amigos, né? E se frequentavam, tá? Bom, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. E próxima aula eu vou falar um pouco da Guerra Civil Espanhola e talvez eu volte a alguma coisa sobre o que eu falei hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz com todo o amor. Tchau!